Olá, amados irmãos, Deus abençoe sua vida, que Deus derrame graça sobre a sua vida. Estamos nesta noite com vocês, nessa live ao vivo aqui no meu canal, aqui no canal no YouTube, Missionário Paulo Ribeiro, e também estamos ao vivo também no nosso Facebook, né? Aqueles que querem acompanhar, esteja conosco, que Deus abençoe a sua vida, tá bom? Então vamos passar alguns minutinhos aqui meditando na palavra de Deus. Vamos trazer uma reflexão bíblica para os nossos corações, para a sua vida. Peço desde já que você compartilhe essa live com mais irmãos, né? Compartilhe essa live com mais irmãos, com pessoas que com certeza irão precisar dessa palavra que será pregada, que será anunciada. Meus amados irmãos, em primeiro lugar vamos orar ao Senhor. Vamos orar pedindo ao Senhor que Ele nos ajude, nos abençoe e nos fortaleça, para que Deus possa nos ajudar na transmissão dessa palavra, né? E que Deus continue derramando graça, graça sobre nossa vida, força, né? Vamos orar a Deus, pedir a Deus que Ele nos ajude. Então, nesse momento, vamos orar ao Senhor, nosso Deus, e vamos pedir ao Senhor a sua graça. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te oramos, te buscamos, Senhor, pedimos a tua graça. Abençoa essa live, abençoa os meus amados irmãos que hão de participar dessa live, abençoa aqueles que estão no YouTube e aqueles que estão no Facebook. No nome de Jesus, fala aos corações, Senhor Deus, transforma as vidas. Pedimos a tua graça, a iluminação do teu Espírito Santo e a direção do teu Espírito Santo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, neste momento, vamos abrir a Escritura Sagrada, né? Vamos abrir a Palavra de Deus aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versículos 46 até o versículo 52. Marcos, capítulo 10, versículo 46 até o versículo 52. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: ele trata sobre a cura do cego de Jericó. Diz assim a palavra de Deus: e foram até Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Diz aqui o versículo 47, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele, Bartimeu, o cego mendigo, cada vez mais gritava mais, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja o que é que diz o versículo 49. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Meus amados irmãos, no Senhor Jesus Cristo, esse texto é um texto maravilhoso. Esse texto ele fala aos nossos corações. É um texto muito edificante da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus, Ele falará ao seu coração.
O Senhor Jesus, diz o texto, ele estava entrando em Jericó. E diz o texto, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Então, a Bíblia diz que eles foram para Jericó. Quem foi? Jesus, os discípulos e uma numerosa multidão. Só que na estrada de Jericó, na saída de Jericó, tinha um homem chamado Bartimeu. Bartimeu, ele era cego de nascença. Bartimeu, ele estava lá à beira do caminho. E diz a Bíblia que Bartimeu, ele era um homem que ele via. Se você ler o texto, você vai perceber que era um homem, ele enxergava, mas ele perdeu a visão. Por alguma razão, Bartimeu perdeu a visão. Jesus estava com seus discípulos. Jesus, ele tinha que passar, ele tinha que entrar na cidade de Jericó. Jesus, ele foi para aquela cidade e ele tinha um propósito. O propósito de Jesus era recuperar a saúde visual daquele homem, mas não somente a sua saúde visual, não somente dar cura aos seus olhos físicos, mas também abrir os seus olhos espirituais. Jesus, ele opera como ele quer. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Meus amados irmãos, diz a Bíblia que naquela localidade, naquele local, estava ali um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, e ele era cego e ele era mendigo. Ele estava mendigando. Era um homem pobre, simples, daquela periferia de Jericó. Sendo que aquele homem, ele com certeza já tinha ouvido falar de Jesus. Ele tinha ouvido já falar de Jesus. O interessante, que diz o texto na palavra de Deus, aqui no versículo 47, diz o seguinte: e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, veja, ele ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar, dizendo: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja só, o que é que nós aprendemos desse texto? Em primeiro lugar, ele chamou Jesus de filho de Davi. Quando Bartimeu chamou Jesus de filho de Davi, ele estava reconhecendo Jesus como o Messias prometido, aquele que viria redimir a Israel, porque a Bíblia diz, ele veio para os que era seu, sendo que o povo de Israel, o povo judeu, não o recebeu. Mas ele veio para o que era seu. Então, o cego Bartimeu, ele sabia que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, aquele prometido lá pelo profeta Isaías, aquele que é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O Deus se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Meus amados irmãos, e o cego, ele clamou. A primeira atitude desse homem foi de clamar. Ele clamou a Jesus. Ele não reclamou, ele clamou a Jesus. E ele disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Se compadece de minha situação. Agora veja o que é que diz o versículo 48. E muitos o repreendiam.
para que se calasse. Muitos repreendiam o cego de Jericó para que ele se calasse. Mas ele cada vez mais gritava. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele pediu compaixão, ele pediu misericórdia. Meus amados irmãos, é hora de clamarmos ao Senhor. É hora de nós buscarmos ao Senhor, clamarmos misericórdia ao Senhor. É hora de nós buscarmos a sua presença. É hora de pedirmos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, à semelhança do cego Bartimeu. É necessário clamar ao Senhor que tenha misericórdia. Misericórdia do seu povo, misericórdia do nosso vizinho, misericórdia de nossa igreja, misericórdia dos necessitados. Meus amados irmãos, veja o que é que diz aqui o versículo 49. Depois que o versículo 47 diz que ele clamou por Jesus. O versículo 48 diz que ele foi repreendido pela multidão para que se calasse, mas ele cada vez mais clamava ao Senhor. O versículo 49, Jesus, ele escuta o clamor do cego de Jericó. Veja o que é que diz o texto. O versículo 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Que lições nós aprendemos aqui, meus amados? Primeira lição que nós devemos aprender é que o cego de Jericó, Bartimeu, era um homem que tinha fé. Ele clamava a Jesus, ele cria em Jesus, ele acreditava em Jesus, que Jesus era o Messias. Segundo lugar, ele tinha fé, por isso ele clamou. Ele acreditava em Jesus, ele clamou a Jesus por compaixão e por misericórdia. Segundo lugar, ele era um homem que era perseverante, pois quando ele começou a clamar, a multidão mandou ele se calar, repreendeu ele, ele continuou a clamar a Jesus. Ele continuou a clamar: Senhor Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, olhe para a minha situação, coloca teu coração na minha miséria, na minha situação. E em seguida, diz o texto no versículo 49, que Jesus parou e mandou chamar aquele homem. Jesus parou e mandou chamar Bartimeu. E Bartimeu se levantou, deixou a capa lá e foi ter com Jesus. Quando ele foi ter com Jesus, Jesus fez uma pergunta maravilhosa. Claro que Jesus sabia do que Bartimeu queria. Ele fez uma pergunta. Jesus, ele gosta de se relacionar com as pessoas, de falar com as pessoas, de ser ouvido pelas pessoas e responder às orações. Jesus perguntou a Bartimeu: que queres que eu te faça? Bartimeu simplesmente disse: mestre, que eu torne a ver, que eu volte a ter a oportunidade de ver. Interessante que Jesus, ele fez algo extraordinário aqui com Bartimeu. Diz o texto aqui no versículo 52, para terminar nossa reflexão. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Mas Bartimeu pediu a cura de sua vista, que ele fosse restaurado a sua visão. Ele teve a sua visão restaurada, mas Jesus disse: a tua fé te salvou. Ou seja, Bartimeu, ele foi curado da sua cegueira física. Bartimeu, ele foi curado da sua cegueira espiritual. Bartimeu, ele foi salvo por Jesus, transformado por Jesus.
Ele se tornou discípulo de Jesus. Por que se tornou discípulo de Jesus? Porque na última parte do versículo 52 diz o seguinte: e tornou a ver, e seguia a Jesus estrada afora. Ele seguia a Jesus estrada afora. Meus amados irmãos, que eu e você, possamos ter o mesmo exemplo do cego de Jericó. Que podemos aprender com Jesus pela misericórdia que ele teve pelo aquele cego. Jesus, ele foi misericordioso e compassivo. Nós devemos aprender com Jesus a ser misericordioso, compassivo e olhar os necessitados, ouvir as suas necessidades. Mas também nós devemos aprender com Bartimeu. Bartimeu, ele tinha fé. Nós devemos também ter fé em Jesus. Bartimeu, ele não se calou diante da dificuldade daqueles que o repreendiam. Ele continuou a clamar, ou seja, ele foi perseverante. Nós devemos ser perseverantes e não deixar de clamar na primeira dificuldade que aparece. Nós também devemos largar tudo. Aí ele largou a capa e foi ter com Jesus. Tem coisa que nos atrapalha a ir até Jesus. O que é que te atrapalha? Bartimeu, ele largou a capa, deixou a capa, se levantou e foi ter com Jesus. Bartimeu clamou e Jesus atendeu o seu pedido. E muito mais além, porque Bartimeu, ele pediu a Jesus a cura da sua vista, da sua visão. Ele voltou a ver, ele tornou a ver, não só de maneira física, mas de maneira espiritual. Jesus disse: a tua fé te salvou. Bartimeu, naquele dia, ele foi curado de sua cegueira física, ele foi curado de sua cegueira espiritual, foi salvo por Jesus e começou a seguir Jesus estrada afora. Ele se tornou um discípulo de Jesus. Ele não era mais o cego mendigo, mas agora era Bartimeu, discípulo de Jesus, servo de Deus. Que Deus abençoe a você. Que Deus possa falar ao seu coração por meio da palavra do Senhor. Que o Senhor abra seus olhos espirituais para você entender quem é Jesus e você começar a seguir Jesus estrada afora, anunciando o Evangelho, se tornando um discípulo de Jesus. Você que é discípulo de Jesus, continue pregando o Evangelho, servindo ao Senhor com alegria. Você que é discípulo de Jesus, continue glorificando o nome do Senhor. Para você que ainda não é cristão, clame por sua salvação, busque a Deus, creia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, ele derramou seu sangue por nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus transforme o seu coração, que Deus derrame graça sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. Boa noite para todos vocês. Compartilhe essa live, compartilhe essa reflexão. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.